Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que tem como título O Filho como Verbo de Deus. O nosso texto áureo encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, a palavra-chave que define essa nossa lição é exatamente verbo. Mas o que significa verbo? Verbo significa palavra, razão, expressão. Então, podemos dizer, em outras palavras, que o verbo é a expressão racional, relacional e ativa de Deus. Então, quando nós falamos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, esse verbo aqui faz menção à palavra. A palavra quem? Expressa quem? Expressa Jesus Cristo. É Jesus Cristo aquele por meio de quem Deus cria, se revela e age no mundo. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Então, perceba que nós temos aqui três características relevantes. A primeira característica é a manifestação da graça. Então, Jesus Cristo, ele não apenas anuncia a graça, ele é a própria graça. E é por meio dessa graça que nós fomos salvos. Um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas Deus nos alcançou através dessa graça. E Jesus Cristo é a manifestação dessa graça. A segunda característica é a manifestação da verdade. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a própria verdade. E a terceira característica é a manifestação da glória do Pai. Veja que nós passamos de uma esfera de contemplação para experimentação, ou seja, houve manifestação da glória do Pai. No Antigo Testamento, a manifestação de Deus se dava por meio do fogo, da nuvem. Então, a gente observa que existiam objetos que traziam um temor e que estavam distantes. Mas perceba que com a chegada do Verbo, houve uma mudança de contemplação para experimentação. Então a gente passou a experimentar. O Verbo tornou-se visível, tornou-se visto. Então a gente antes contemplava através do fogo, da nuvem, mas agora a gente experimenta através do Filho. Então essa glória, a manifestação dessa glória, da glória do Pai, ela se deu por intermédio do Filho Jesus Cristo, o Verbo eterno. O primeiro tópico da nossa lição diz respeito ao Verbo como Deus eterno. E o que significa verbo? Bom, esse termo, essa palavra verbo, vem do grego logos e significa palavra, razão, expressão e revelação. Então, João não começa com o nascimento de Jesus, mas ele começa com sua existência eterna. No princípio era o Verbo. Então, essa expressão aqui, pequenininha, era,
ela tem um significado essencial para o entendimento desse texto. Quando ele diz, no princípio era o verbo, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o verbo não passou a ser, ele já era. Então, repare que o texto não está escrito no princípio é o verbo, mas no princípio era o verbo. Ele não passou a ser. O verbo não começou no princípio, ele já era. Ele sempre existiu. Em João 1:1, nós acabamos de ler, no princípio era o verbo. Isso daqui é importante porque ele nos leva a entender que no princípio era o verbo, esse era aqui denota que existia antes do tempo. Sempre existiu. Então, antes do tempo, antes da criação, antes de todas as coisas. Então, antes da criação do universo, antes da criação da humanidade, ele já era Deus. Olha o que diz João, capítulo 17:5. Vem justamente para corroborar com essa ideia. Olha o que ele diz. A glória que eu tinha. Perceba que o verbo está no passado. Eu tinha contigo. Antes de quê? Antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, antes que o universo existisse, antes que todas as coisas existissem, eu tinha contigo, a glória que eu tinha contigo. Então, isso aqui está falando justamente da pré-existência do verbo, da autoexistência do verbo. Portanto, Jesus não passa a existir em Belém. Ele entra na história. Ele entra na história, mas já existia na eternidade. A divindade do verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A partir da leitura dessa expressão, dessa frase aqui, a gente pode destacar duas coisas essenciais. A primeira coisa é a distinção de pessoas. Perceba que ele diz: estava com Deus. Estava com Deus. Entenda, esse estava com Deus, esse termo com, essa preposição aqui com, indica que o verbo estava com alguém. Quando eu uso a expressão com, eu quero indicar que existe no espaço uma outra pessoa diferente de mim. Por exemplo, se alguém me liga e diz: Técio, você está com quem? Eu não posso atender e falar: estou com Técio, estou comigo mesmo. Não faz sentido linguístico e nem lógico. Então, quando João diz o verbo estava com Deus, ele quer indicar que tinha uma outra pessoa. Ele estava com alguém. Ele não estava sozinho, ele estava com alguém. E quem era esse alguém? O Deus Pai. Então isso aqui nos revela algo interessantíssimo, importantíssimo, que é o que? A distinção de pessoas. Existem pessoas diferentes. Recapitulando, quando eu uso o termo com, eu estou com alguém, eu estou com fulano, eu estou com Beltrano, eu estou indicando que eu estou com alguma pessoa, eu não estou sozinho. Porque se ele estivesse sozinho, eu não utilizaria esse termo, essa expressão com. Então isso aqui é interessante, importante, porque isso aqui revela que existem duas pessoas diferentes, duas pessoas distintas. A pessoa de Deus Filho e a pessoa de Deus Pai. A outra característica que é revelada a partir dessa expressão é a unidade de essência. Quando ele diz era Deus, o que ele quer dizer em outras palavras? Que eles são da mesma substância. O verbo é consubstancial com Deus Pai, ou seja, eles compartilham da mesma substância.
e eles são também coexistentes, ou seja, eles existem simultaneamente. Lá em Colossenses 2:9 nos diz assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então perceba que o Verbo não é um ser criado, não é um Deus menor, não é apenas um profeta, ele é verdadeiramente Deus. Ou seja, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, todos os atributos divinos, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, todos esses atributos habitam corporalmente em Jesus Cristo. Ele tem esse mesmo atributo, da mesma forma que o Pai tem todos esses atributos divinos, o Filho também tem. Então ele não é apenas um Deus menor, não é apenas um profeta, ele é verdadeiramente Deus. O terceiro tópico nos diz o Verbo como Criador. Em João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que foi feito no universo foi por intermédio ou por meio do Verbo Jesus Cristo, o Verbo eterno Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem ele, nada do que existe existiria. Então, o que a gente observa a partir desse texto, desse versículo? O Verbo, ele cria, o Verbo sustenta e o Verbo também organiza. Colossenses 1:3 complementa ou corrobora com esse entendimento, quando diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Nada existe fora da ação do Verbo. O Verbo como fonte da vida. Outro detalhe que nós podemos destacar aqui nesse ponto: o Verbo como agente da criação. O Verbo, ele cria. Então perceba que o Filho, ele é agente ativo na criação do universo. Ele não é um agente passivo. Pelo contrário, ele é um agente ativo. Ele cria, ele sustenta e organiza. O Verbo como fonte da vida. Em João 1:4 diz assim: nele estava a vida. Quando a gente fala de vida, nós não estamos falando aqui apenas de vida biológica. Nós estamos falando também de uma vida eterna, de uma verdadeira vida. Como assim, Tess? O que você quer dizer com verdadeira vida? A verdadeira vida é aquela que vem de Deus. Então, nele estava a vida, não diz respeito apenas da vida biológica, da vida física, mas diz de uma vida espiritual e de uma vida eterna. Então, quando João fala, nele estava a vida, essa vida que contempla tanto a vida física, espiritual, quanto a vida eterna. A verdadeira vida, aquela que vem de Deus. João 5:26 nos diz assim: assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Verbo não apenas dá vida, mas ele é a fonte da própria vida. Glória a Deus. O Verbo como luz dos homens. A vida era a luz dos homens. O que a gente observa é que a luz ela tem um significado, tem uma representação simbólica muito interessante dentro da Bíblia. A luz ela traz revelação, a luz ela traz direcionamento, a luz ela traz a verdade, a luz dissipa a ignorância, dissipa a falta de conhecimento. E a luz, ela vence as trevas. Então, o que nós observamos aqui é que o Verbo,
eterno, Jesus Cristo, ele traz luz aos homens. Traz a luz dos homens. Então, o Verbo eterno, ele traz luz. E trazendo luz, ele traz, portanto, a verdade, o amor. Ele traz a revelação, né? Traz a revelação, traz um direcionamento e possibilita que o homem vença as trevas, vença a obscuridade, vença a escuridão. E a tendência do homem sem essa luz é permanecer em escuridão. João 8,12 nos diz assim: eu sou a luz do mundo. As trevas não compreenderam, mas não puderam vencer a luz. Então, ele é a luz do mundo. É ele quem nos ilumina e nos faz sermos pessoas melhores. Pessoas que saem da escuridão para a iluminação. Sai das trevas para a luz. O terceiro tópico nos diz o Verbo como revelação do Pai. O Verbo se fez carne. O Verbo, lá em João 1,14, nos diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, lá no início, na verdade prática, eu fiz questão de trazer essa questão da aproximação, da revelação. Algo que antes era distante agora está bem próximo. Através de quem? Através do Verbo eterno, Jesus Cristo. Então, o que a gente observa é que Deus se aproxima da humanidade. Deus se aproxima do seu povo. Essa expressão aqui, habitou, ela vem do grego e significa literalmente armou sua tenda. Então, o que isso significa? Isso faz essa linguagem, ela faz alusão ao tabernáculo. Ou seja, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Então, essa expressão habitou entre nós significa literalmente armou sua tenda, está no meio do seu povo. Então, algo que era apenas contemplativo tornou-se algo experimental, ou seja, nós passamos a experimentar a manifestação desta glória através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, Deus se aproxima. O que isso significa? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa que Deus se aproximou da humanidade, Deus entra na história e Deus se torna acessível. O invisível tornou-se visível. Êxodo 25:8 nos diz assim: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Agora, Deus habita entre os homens em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus revela perfeitamente o Pai. João 1,8 nos diz assim: o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então, o Filho unigênito nos revelou o Pai. Através dele, através do Filho amado, nós conseguimos conhecer, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Pai. Então, esta manifestação, esta revelação se deu por intermédio do Filho unigênito. João 14,9 nos diz assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. Lá em João 10,30 diz assim: eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso daqui? Ele quer dizer que não há revelação mais alta, não há revelação mais clara e também não há revelação mais completa. Então, Jesus, o Verbo eterno, não fala apenas sobre Deus, ele mostra quem Deus é. E o que nós observamos é que, antigamente,
ou no Antigo Testamento, Deus se manifestava através dos profetas, através dos homens de Deus. Deus falava com o seu povo através, está lá em Hebreus capítulo 1. Deus falava com o seu povo através dos profetas. Mas agora, Deus fala com o seu povo através do seu Filho. Então perceba que a imagem de Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Glória a Deus. Conclusão. O Verbo é eterno e divino. O Verbo cria, dá vida e ilumina. O Verbo encarnado revela plenamente o Pai. Então, a partir dessa lição, a gente pôde compreender de maneira clara que o Verbo é eterno e divino. O Verbo cria, mas não só cria, ele dá vida e também ilumina. E que o Verbo encarnado revela de maneira plena, de maneira perfeita, o Pai. Então, o que nós observamos é que o resplendor da glória e a expressão Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão exalta do seu amor. Então, Jesus, ele resplandece a glória do Pai e expressa, portanto, portanto, a expressão exata do seu ser. Então, conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. A gente precisa ter esse reconhecimento. Reconhecer o quê, Técio? Reconhecer que conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. Jesus Cristo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, quando eu reconheço, né, que conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus, mas não só apenas reconhecer. Isso aqui é importante dizer. Não apenas reconhecer, mas também proclamar, disseminar, espalhar essa verdade. Por quê? Porque quando eu proclamo essa verdade, eu estou tornando a glória do Pai conhecida no mundo. Amém? Então, irmãos, assim chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.